Vamos lá, iniciar mais uma videoaula. Vou mostrar para vocês a minha gatinha. Aqui, a novatinha, fofinha. Ela é muito amorosa. Ela é muito linda. Ela está na videoaula. E também a Tati. Vem, Tati. Essa aqui é a Tati, ó. A Tati, ela tem depressão. Então, tem que dar mais carinho para ela. Mas ela é muito fofinha também. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeira questão, né? Ó, a nossa revisão vai ser dócil. Tá? Aqui, ó. Revisão muito dócil. Aqui está o dócil. Ele está com frio. Então ele usa luvinha, botinha, touca e chale. Tá? Então, esse aqui é o dócil professor. Vamos lá. Durante o início do ano letivo, a empresa Betel distribuiu materiais escolares para as escolas. Foram entregues duas caixas com 1.350 livros cada, 3 caixas com 180 cadernos cada e 5 caixas com 90 apostilas cada. Analise a expressão numérica a seguir e marque a alternativa correta. Olha só, pessoal. Como é que a gente faz isso? Quando tem expressão numérica, a gente faz assim, ó. Resolve primeiro a multiplicação, que está dentro do parênteses, tá? No caso, o parênteses é prioridade. Você não pode somar antes de resolver o parênteses. Então, tem uma multiplicação aqui dentro. Poderia ser qualquer coisa. Primeiro resolve o que está dentro do parênteses. Depois resolve o que está fora, no caso que é o mais. Então, vamos lá. Quanto que é 2 vezes 1.350? Então, 1.350... né? Vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 2 vezes 1, 2. Dá 2.700. Então, essa multiplicação deu 2.700. Aí, tu vai somar agora, ó. Somar com quem? Com essa multiplicação que eu vou fazer. Então, 180 vezes 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Sobe 2. 3 vezes 1, 3. Mais 2, 5. Quanto que deu aqui? 540, né? Deixa eu arrumar esse 540, que ficou feio, né? Então aqui deu 540. Vamos lá. Então aqui, 540, tá? Mais 5 vezes 90. Então, 90 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Então, que deu 450. Beleza. Qual o próximo passo? Agora sim eu vou somar os números que estão fora, né? Vamos lá. 2.700, 540, isso aqui vai lá. Então vamos lá, fazendo essa soma, né? Somar todo mundo agora. 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 4 mais 5, 9. 7 mais 5 é 12. 12 mais 4, 16. Sobe 1. 2 mais 1, 3. Então deu quanto? Resposta 3.690. Então, nesse tipo de cálculo, o que você tem que fazer? Tem parênteses. Primeiro tu multiplica o que está dentro do parênteses, faz as multiplicações, depois você vai somar tudo, tá bom? Porque ele quer saber o valor total, tá bom? Vamos lá. Esse aqui agora, ó. Defina cada tipo de figura. Vamos lá. Vamos definir o que é um quadrado. Pessoal, um quadrado é isso aqui, ó. O que é um quadrado
tem de tão especial? Vamos lá. Um quadrado tem 4 lados. Só que, olha só, ele tem 4 lados e tem uma característica importante. 4 lados, sendo todos os lados o quê? Iguais, tá? Então, o quadrado tem 4 lados e todos os lados são iguais. Então, por exemplo, isso aqui mede 4. Deixa eu pegar outro número. Isso aqui mede 7, por exemplo. Ó. Isso aqui mede 7. Quanto mede esse? 7. 7 e 7. Então, na prova de vocês, vai ter figuras que... vai ter questões que vocês têm que interpretar. Tá bom? Então, figuras que têm os 4 lados iguais são o quê? É quadrada. Tá bom? É um quadrado. Então, se tiver 4 lados idênticos, 4 lados iguais, não importa o tipo de figura. Eu digo, é um quadrado, pode ser um livro. Se um livro tiver os 4 lados iguais, ele geometricamente se encaixa na figura de um quadrado. Tá? E pentágono? Pentágono é uma figura que tem 5 lados. Olha aqui, ó. Pentágono, quantos lados? 5 lados. Então, vamos lá. Pentágono tem 5 lados. Beleza? Então, pentágono tem 5 lados. Mas olha só, os lados do pentágono são iguais? Não. Os lados do pentágono podem ser diferentes, tá? Isso aqui é aleatório. Pode ser igual, pode ser diferente. Então, não obrigatoriamente tem que ser igual. Beleza? Tá bom? Então, vamos lá. Então, o pentágono tem 5 lados e os lados podem ser o quê? Diferentes. Então, e o triângulo? O triângulo é uma figura que tem quantos lados? 3 lados. Então, o triângulo tem 3 lados. Tá bom? Triângulo tem 3 lados. E os lados são iguais ou diferentes? Depende. Pode ser igual, pode ser diferente. Tá bom? A única figura que todos os lados são iguais aqui, desses 3, qual é? O quadrado. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui agora. Observe o transferidor na imagem. Qual é a medida do ângulo destacado? Vamos lá. Eu vou fazer com vocês algumas medidas para vocês poderem entender. Olha só. Vou fazer aqui de vermelho. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Tá aqui. Vamos imaginar assim, ó. Isso aqui. Assim. Ó, aqui está o desenho, tá bom? Vamos supor que esse transferidor está em cima dessa figura que eu fiz, ó. Então, aqui vai ter um ângulo, tá vendo, ó? Esse aqui chama ângulo, é a abertura do ângulo, né? Abertura. Quantos graus tem essa abertura? Você vem aqui nesse número de baixo e vai contar, ó. Começa do menor, do menorzinho aqui, né? Começa desse grande? Não. Esse grande aqui, pessoal, é quando vem daqui, ó. Tá bom, ó? Se você quiser medir desse lado, aí você vem. Mas eu quero medir de lá para cá, porque é esse ângulo aqui, ó. Então, vamos lá, ó. 10, 20, 30, 40, 50. Então, se na prova cair para você verificar lá a imagem, quantos graus tem esse ângulo? Tem 50 graus. Tá bom? Tá. Vamos apagar então. Vamos fazer outro. Vou pegar aqui, deixa eu abrir mais um pouco. Deixa eu fazer agora assim, ó. Vou pegar aqui, assim, ó. Colocar bem aqui, ó. Tá? É para ser uma reta, mas eu não tenho muita coordenação motora, não. Eu tirei nota vermelha em artes, quando eu estava no 5º ano. Foi, gente. Foi horrível. Eu era péssimo em artes. Então, vamos lá. Quantos graus... Mas matemática sempre fui bom. Então, quantos graus tem aqui agora? Ó, quantos graus tem isso aqui? Essa abertura aqui, né? Ó, tá vendo? Ó? Essa abertura desse ângulo, né? Só contar, ó. 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70 graus. Ó, chegou até no 70. Então, esse ângulo tem quantos graus? 70 graus. Deixa eu fazer o último aqui. Né? Aqui, fazer o último. Fazer mais um. Agora, vamos supor que ele esteja bem retinho assim, ó. Bem retinho. Quantos graus tem agora? Ó, agora é um ângulo reto. Por que eu chamo de ângulo reto? Porque toda vez que o ângulo for 90 graus, eu falo que é reto. Ó. Tá vendo? Não é uma reta? Ângulo reto. Tá bom? Então, aqui é um ângulo reto. Então, onde é que está marcando agora o grau? Está em 90, ó. 80, 90. Então, a resposta é quanto? 90. Então, se ele estiver bem no meio, é quantos graus? 90 graus. É bem facinho de ver, né? Tá bom? Então, tu começa aqui por baixo, ó, pelo número menorzinho, vai subindo, 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 subindo. Aí, tu consegue ver quantos graus ele tá bom? É só ir subindo. E esse outro número? É quando eu venho ao contrário. Mas você vai usar daqui para baixo, ó, daqui para cima, tá? Ó, 10, 20, tu conta assim, tá bom? Bem facinho, né? Vamos para o próximo. Então, vamos lá. Vamos definir alguns tipos de triângulo agora, ó. Vamos lá. O que é um triângulo equilátero, pessoal? O triângulo equilátero ó, é assim, ó. Imagina um triângulo bem assim, ó. Aqui mede 5, aqui mede 5, aqui mede 5. Veja que todos os lados do triângulo são iguais. Então, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é quando todos os lados têm a mesma medida. Todos os lados são o quê? Iguais. Tá bom? Vamos lá. O que é um triângulo escaleno? B, né? Escaleno é assim, ó. E fazer para cá. Triângulo escaleno. Ó, vamos supor que aqui seja 10, aqui seja 8 e aqui seja 4. Então, escaleno é quando todas as medidas do triângulo são diferentes. Então, veja, aqui não tem nenhum lado igual ao outro. Todas as medidas são o quê? Diferentes. Tá bom? 4, 8, 10. Então, todas as medidas são diferentes. Tá? Isso é um triângulo escaleno. É quando todas as medidas são o quê? Diferentes. Então, escaleno, medidas diferentes. E o triângulo retângulo? Ó, o C, né? O triângulo retângulo é assim, ó. Imagina assim. Aqui é o triângulo. Bem aqui, ó, vai ter um ângulo reto de 90 graus, ó. Então, um triângulo retângulo é quando a figura tem o quê? Um ângulo reto. Se o triângulo tiver apenas um ângulo de 90 graus, ele é um triângulo que retângulo, tá bom? Triângulo retângulo. Vamos lá. O triângulo agora obtusângulo. Vamos lá. O triângulo obtusângulo, aqui. Agora o triângulo obtusângulo. Vou fazer bem passo a passo aqui, para vocês poderem entender, tá? Letra D, né? Ó, triângulo obtusângulo é assim, ó. É bem facinho. Vamos supor aqui assim. Tá aqui. Ó, aqui está um triângulo. Aí, vamos supor que aqui tem um ângulo, tá vendo? Ó, bem aqui em cima, ó, tem um ângulo. Esse ângulo, vamos supor que ele seja 110 graus. Tá vendo? Então, ó, é bem aberto o ângulo, né? Então, o triângulo obtusângulo é quando o ângulo é maior que 110 graus. Anota isso no seu caderno, pessoal, para você poder estudar. Então, triângulo obtusângulo, ele é o quê? Ele vai ter um dos ângulos maior do que quantos graus? Maior que 90. Tá? Então, o triângulo obtusângulo, um dos ângulos do triângulo tem que ser maior que 90 graus. 110 é maior que 90? É, então é um triângulo obtusângulo. Letra E. Na letra E é o seguinte, acutângulo agora. O triângulo acutângulo é quando, olha só, vou dizer aqui o triângulo, deixa eu fazer maior, para caber o negócio aqui. Aqui.
Ó, aqui 60, 60, aqui. Vamos lá. Então, triângulo acutângulo é quando todos os ângulos são menores que 90 graus. Olha aqui, ó. Então, aqui é maior, no obtusângulo é maior. No acutângulo é o quê? Menor que 90, é o contrário. Então, no triângulo acutângulo, aqui, ó, letra E, todos os ângulos têm que ser o quê? Menor que 90 graus. Então, no triângulo acutângulo, todos os ângulos são menores que 90 graus. Pode ser 60, também pode ser assim, ó. Desde que seja menor que 90, ó. Aqui poderia ser, por exemplo, 70. Aqui poderia ser 80, tá? E aqui poderia ser 30, por exemplo, 30 graus. Tá vendo? Então, todos os ângulos são menores que 90 graus. Então, ele é um triângulo acutângulo. Tá? E o que é um triângulo isósceles? No triângulo isósceles é o seguinte. Aqui, tá? No triângulo isósceles é o seguinte, ó. Vamos lá, ó. Triângulo isósceles é assim. F, né? Vamos supor que o triângulo que a gente fez aqui, ó. Vamos supor que aqui seja 15, e aqui seja 15, e aqui seja 10. O que acontece? Não tem dois lados iguais, tá vendo? Ó? Dois lados são iguais. Então, no triângulo isósceles é quando o triângulo, presta atenção, tem dois ângulos iguais, ó, dois lados iguais, não ângulo, dois lados iguais. Se o triângulo tiver dois lados iguais, ele é isósceles. Então, 15, 15, dois lados, então ele é isósceles. Já o triângulo equilátero, eu já falei aqui na letra A, né? Repetir aqui, ó. Não precisa nem repetir aqui, equilátero. Já falei. Então, recapitulando, equilátero, todos os lados iguais. Todos os lados iguais. Escaleno, todos os lados diferentes. Retângulo, tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Obtusângulo, um dos ângulos tem que ser maior que 90 graus. Por exemplo, maior que 10 pode ser 110, ou maior que 90 pode ser 110, pode ser 120. E o triângulo acutângulo é um triângulo que todos os ângulos são menores que 90 graus. Por exemplo, 80, 70, 30 são menores. E o triângulo isósceles, dois lados do triângulo têm que ser iguais, tá? Vamos lá. Um torneio de basquete contou com 180 atletas e 12 treinadores. Cada ônibus comporta até 40 pessoas. Quantos ônibus são necessários para levar todos? Vamos lá. Quantas pessoas são no total? 180 atletas, 12 treinadores, 2, ó, foi pontinho demais. 2 mais 0, 2. 8 mais 1, 9. 1 mais nada, 1. Então, são 192 pessoas, tá? Elas vão viajar em ônibus, né, ó. Opa. Ó, vão viajar de ônibus, né? Quantas pessoas cada ônibus comporta 40 pessoas, né? Por exemplo, um carro cabe 5 pessoas. Pois é, o ônibus também tem a capacidade dele. Quantas pessoas que podem ir no ônibus de uma vez? Até 40 pessoas. Então, são 192 pessoas e o ônibus pode levar 40 pessoas. Um ônibus. Então, quantos ônibus são necessários? A gente faz a divisão do total de pessoas pela quantidade de pessoas que pode ser levada por cada ônibus. Então, aqui fica 4. Por que eu sei que é 4? Porque eu sei que 4 vezes 4 é 16. E 16 está perto do 19, tá vendo? Então, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Vamos lá. 2 menos 0, 2. 9 menos 6, 3. 1 menos 0, 0. Então, vamos lá. São 4 ônibus, então resposta aqui, ó. Quantos ônibus vai ter que ter? 4 ônibus. 4 ônibus cheio. Só que um ônibus... Ó, o que acontece com um ônibus? Um ônibus, ó, deu, ó, ele vai levar 160 pessoas, né? Vai dar 4 ônibus. Só que vai sobrar quantas pessoas ainda para ir? 32. Então, um ônibus não vai tão cheio, né? Só que vai ter que ir essas pessoas, elas não podem ficar para trás. Então, um ônibus, ele vai
sem ser cheio, ou seja, ele vai quase cheio, né? Vamos dizer assim, tá? Então, somando tudo, ó, 4 mais 1 dá quanto? 5 ônibus. Bom? Ônibus. Então, vai 4 ônibus cheio, não é? E um ônibus vai o quê? Vai quase cheio. Mas no total são quantos ônibus? 5 ônibus, tá bom? 5 ônibus, tá? Vamos lá. Lucas recortou figuras geométricas para fazer um cartaz escolar. O que essas figuras têm em comum? Vamos lá. Aqui, ó. Por exemplo, todos os triângulos, o que eles têm em comum? Tem 3 lados, tá vendo? Ó, todo triângulo tem 3 lados. Todo quadrilátero, o que ele tem em comum? Tem 4 lados, tá vendo? Ó? 4 lados, quadrado, né? Tal, assim por diante. Todos têm o quê? 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Então, todo quadrilátero tem quantos lados? 4. Agora, observe essas figuras. O que elas têm em comum? Quantos lados delas? Elas são pentágonos. São quantos lados? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? São 5 lados. Prosseguindo. Agora esse aqui, ó. 6 lados, né? 6 lados. Todo hexágono tem o quê? 6 lados. Então, o que os hexágonos têm em comum? Eles têm quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, todo triângulo tem em comum ter 3 lados. Todo quadrilátero tem em comum ter 4 lados. Todo pentágono tem em comum 5 lados. E todo hexágono tem em comum o quê? 6 lados. Então, o que as figuras têm em comum? Elas têm a mesma quantidade de lados, tá bom? Então, os triângulos, mesma quantidade de lados, quadrilátero, mesma quantidade de lados, e pentágono, mesma quantidade de lados, e assim por diante. Esse aqui. Em relação às retas, explique o que são. Vamos lá. O que são essas coisas? Ó, o que são retas perpendiculares? Gente, retas perpendiculares é assim, ó. Imagine que uma reta, tá? Ela tá bem retinha, é que eu não tenho habilidade motora, fica meio tortinha. Aí eu vou desenhar outra reta cortando ela, ó. Tá vendo, ó? Então, observe isso aqui, ó. Retas perpendiculares é quando as retas se cruzam e formam um ângulo de quantos graus? 90 graus. Isso são retas perpendiculares. Uma está bem deitadinha na horizontal, a outra está bem em pezinho na vertical. Se elas se cruzarem, né, fizerem uma cruz perfeitinha, nós dizemos que elas são perpendiculares, porque elas formam ângulos retos, ângulos de 90 graus, tá bom? O que são retas paralelas? Retas paralelas é assim, ó. São retas que sempre estão uma do lado da outra. Essas retas nunca se cruzam, elas sempre estão uma ao lado da outra, tá bom? Nunca vai se cruzar. Então, são retas paralelas, né? Sempre estão uma do lado da outra. E retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que vão se cruzar apenas uma única vez. Quando as retas se cruzam, tá vendo? Ó, uma reta cruzou com a outra. Se as retas se cruzam, nós falamos que elas são o quê? Concorrentes. Então, se a reta se cruzar, as duas se cruzar, né, passar pelo mesmo ponto, ali, ó, se cruzar em algum momento, elas são concorrentes. E o que são polígonos? Polígonos são várias retas juntas que formam uma figura geométrica. Por exemplo, ó, aqui, ó, um polígono forma o quê? Um quadrado. Um polígono forma o quê? Um pentágono. Um polígono pode formar um hexágono, assim por diante. Então, polígonos são várias retas juntas formando uma figura geométrica. Tá bom? Bem facinho, né? Isso aqui. Para uma excursão ao museu, foram reservados 4 ônibus, com capacidade de 48 pessoas cada. Inscreveram-se 180 alunos e será necessário levar um professor em cada ônibus. É correto informar que... Bom, gente, são quantos ônibus? São 4 ônibus.
Então, são 4 ônibus. Cada ônibus leva quantas pessoas? 48. Então, primeira coisa, vamos ver, ó. São 4 ônibus. Opa. E esses ônibus vão levar 48 pessoas cada. Então, eu quero saber quantas vagas tem para as pessoas irem, né? Vamos lá. Quanto de vezes? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. Então, no total, tem-se 192 o quê? Vagas, né? 192 lugares para as pessoas poderem viajar, tá bom? 192 lugares. Beleza. Aí, quantas pessoas vão? Vai 180 alunos, mais, ele fala aqui, ó, um professor em cada ônibus. Ou seja, além dos alunos, vai um professor por cada ônibus. São quantos ônibus? Opa, tá saindo aqui. São quantos ônibus? São 4. Que coisa, né? Ó, são 4 ônibus, são. Cada professor vai um ônibus, então, além dos 180 alunos, vai mais quantos professores? Mais 4. 180 alunos, mais 4 professores. Por que 4 professores? Porque cada ônibus vai um professor. Então, dá quanto no total? 184 pessoas. Vamos lá. Quantos lugares tem no total? 192. Quantas pessoas vão viajar? 184. Tá vendo que vai viajar menos pessoas do que lugares? Então vai sobrar lugar. Mas quantos lugares vai sobrar? Vou fazer a continha. 9 fica valendo 8, empresta para o 2, que vale 12. 12 menos 4 dá 8, né? 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. Então, vai sobrar 8 lugares. Ó, 8 lugares, tá bom? Então, vai todo mundo vai nessa viagem. Ainda vai sobrar 8 lugares. Poderia mais 8 pessoas, né? Mas você não vai porque você vai assistir a aula dócil de matemática. Então, a nossa revisão foi o quê? Extremamente dócil. Muito dócil. Pessoal, vamos lá. Pai, mãe, responsável, veja se o seu filho aí, né, o que você é responsável, está copiando as questões, assim, a resolução. Às vezes não quer assistir. É importante passar limpo as resoluções, muda o número, tira dúvida, né? Tá? Pergunta. Então, assim, é importante que vocês façam essas questões. Tá? Assim, faça de novo, copie uma vez, até realmente ficar bom, para poder entender. Isso aqui é uma revisão para a prova. Está baseado na prova. A prova tem esse estilo de questões. Tá? Assim como eu gravei outro vídeo, era o mesmo estilo de questões. Então, essa prova tem o mesmo estilo. Tá bom? Então, questões de problemas. Isso aqui, por exemplo, lá na prova vai ter questões com esse tipo, sobre o que vai ter uma historinha, vai ter um enunciado, e lá vai ter esse tipo de questão, sobre o que são essas definições aqui, tá? Claro que misturado no problema, mas o princípio é o mesmo, tá bom? Sobre as figuras, assim por diante, tá? Então, fique com Deus, vai dar tudo certo, não desistam jamais, sejam valentes. É isso aí.